Fala pessoal, tudo bem com vocês? Remédios constitucionais, tema importantíssimo para o seu concurso público. É muito importante que você compreenda algumas questões específicas dentro dos remédios constitucionais que caem com bastante frequência, e essa é a minha ideia, é ajudar você a compreender alguns pontos especiais sobre esse tema, e nós estamos aqui para lhe ajudar. Deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou professor de Direito, sou servidor do TRE Bahia, e neste canal aqui nós vamos trazer informações importantes, dicas relevantes, tudo para o seu concurso, além obviamente de algumas aulas gratuitas como essa aqui, que a gente já vai começar. A minha ideia é estar com vocês até o final, e se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, fortalece essa comunidade, indique para pessoas, para que você ache que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo, para que a gente possa estar juntos até o dia da sua aprovação. Vamos lá, pessoal. Quero falar com vocês sobre os remédios constitucionais e, obviamente, tratar de remédios constitucionais. Eu tenho aqui 5 ações especiais que a gente estuda. São o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Vamos tratar de algumas questões, de alguns pontos especiais sobre esses temas, para que a gente possa compreender tudo que pode ser cobrado em seu concurso, ao menos aqueles temas, aqueles pontos especiais que insistem em cair e muitas vezes a gente passa despercebido. Então, venha comigo, fique até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu já vou começar trazendo aqui uma primeira questão de concurso público, questão que foi cobrada pela FCC agora em 2023, TRT da 18ª Região, técnico judiciário. Acompanha comigo, veja bem. Josafá não possuía acesso às informações sobre sua pessoa contidas no banco de dados de determinada entidade de caráter público. Josafá requereu então a essa entidade que lhe fosse dado acesso àqueles dados cujo teor desconhecia, o que lhe foi expressamente negado sob o fundamento de serem sigilosas essas informações. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Josafá, vamos lá para as assertivas, e eu já recomendo o seguinte: você pode pausar esse vídeo para ver se você consegue acertar qual é a assertiva correta. Nós temos aí ABCDE, 5 assertivas, e você pode fazer essa verificação para testar os seus conhecimentos, e já começa com a letra A. Poderá impetrar mandado de injunção para que lhe seja assegurado conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Pessoal, o mandado de injunção é um remédio constitucional utilizado para o controle das omissões do poder público, quando estamos diante da ausência de uma norma regulamentadora que impeça a determinada utilização de algum direito fundamental. A gente deixa de usufruir um direito fundamental estabelecido na Constituição por conta da ausência de alguma norma regulamentadora. Então, a gente impetra o mandado de injunção. Eu gosto sempre de dar o exemplo do caso das greves dos servidores públicos, né? É permitido greve ao servidor público nos termos da lei. Acontece que mais de 30 anos se passaram desde a promulgação da Constituição e nós não temos ainda uma lei para regulamentar a greve do servidor público. O sindicato, então, ajuizou o mandado de injunção, impetrou, melhor dizendo, impetrou o mandado de injunção para regulamentar, para fazer com que os servidores públicos pudessem usufruir do seu direito de greve. E o STF julgou este caso concreto. Então, o mandado de injunção é para controle das omissões do poder público. Letra B. Poderá impetrar habeas corpus, pois se trata de um direito líquido e certo obter o conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Veja, o habeas corpus já é uma ação de natureza penal que é utilizado para assegurar o direito de locomoção, a liberdade de locomoção. Sempre que nós estivermos sofrendo violência ou coação em nossa liberdade de locomoção, ou na iminência de sofrer violência ou coação na nossa liberdade de locomoção, nós poderemos utilizar aí o chamado habeas corpus. Então, essa também não é a assertiva correta. Não poderá ter conhecimento dessas informações, dado o caráter sigiloso que elas possuem, não podendo, portanto, solicitar judicialmente o seu acesso. É equivocado essa questão. Letra D. Não poderá solicitar judicialmente o acesso às informações relativas à sua pessoa, pois a entidade governamental possui autonomia nas suas decisões. Também está incorreto. Pessoal, o direito de acesso às informações, isso é um direito fundamental assegurado na Constituição Federal, né?
E a letra E, poderá impetrar habeas data para que lhe seja assegurado o conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Esta é a letra correta, impetrar habeas data para que lhe seja assegurado o conhecimento das informações relativas à sua pessoa. Habeas data justamente se presta a isso. Letra E, portanto, essa questão bem tranquila. A gente já começa apresentando aqui umas noções gerais de alguns instrumentos, de algumas ações constitucionais, mas vamos para a questão número 2. Essa questão já é uma questão um pouco mais elaborada, ela foi cobrada na prova de juiz de direito do TJ, DFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2023, questão extremamente atual. Quanto ao entendimento dos tribunais superiores acerca do mandado de segurança, do mandado de junção, do habeas corpus e do habeas data, assinale a opção correta. Letra A. Entidade de classe tem legitimidade para impetrar mandado de segurança, ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Eu já quero lhes dizer de cara, esta é a questão certa e a sua resposta estará em uma súmula. Já já a gente vai ver aqui súmula do STF. É importante, pessoal, que vocês conheçam súmulas do STF, súmulas do STJ, as súmulas vinculantes também do STF. Então é importante você conhecer a súmula e estudá-las como se fosse letra fria da Constituição, letra fria da lei. Cai bastante súmulas nesses concursos que exigem um conhecimento, um nível de conhecimento um pouco mais elaborado. Letra B. A competência para processar e julgar mandado de injunção firma-se em razão da matéria e não da autoridade coatora. Não, é justamente o inverso. A competência para processar e julgar mandado de injunção firma-se em razão da autoridade coatora. A depender da autoridade coatora é que a gente vai direcionar a nossa petição de mandado de injunção para um juízo específico. E aqui eu já quero chamar a atenção para vocês memorizarem, compreenderem a importância dos artigos 102 e 105 da Constituição Federal, sendo que o 102 ele trata das competências do STF, e aí vai mencionar algumas autoridades que têm a prerrogativa de foro pelo exercício da função, e o artigo 105 vai trazer competências do STJ, que também apresenta algumas autoridades com prerrogativa de foro pelo exercício da função. É muito importante você conhecer esses dois artigos, 102 e 105, competências do STF, competências do STJ. Mas a letra B ela está equivocada, por quê? Porque a competência para processar e julgar mandado de injunção firma-se em razão da autoridade coatora. Da autoridade coatora. Não é isso. Letra C. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização destes. Não, independe. Ele independe da autorização destes. Isso também está constante de uma súmula. Já já eu mostro essas súmulas para vocês. Na letra D eu já quero chamar a atenção para um tema que cai bastante. É um tema importantíssimo que fala sobre a teoria da incampação no mandado de segurança. Veja, quando a gente vai impetrar o mandado de segurança, necessariamente nós temos que indicar a autoridade coatora. Em regra, quando a gente indica uma autoridade coatora equivocada, é possível, existe ali a previsão no CPC, para que essa ação seja julgada extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade da parte. Mas quando se fala de mandado de segurança, nós temos a aplicação da teoria da encampação. Só que para aplicar a teoria da encampação, o que significa a teoria da encampação? Vamos lá, você impetrou o mandado de segurança contra uma autoridade, só que é uma autoridade que não foi a autoridade que praticou o ato. Você indicou uma outra autoridade que não a autoridade coatora. A pergunta é, o mandado de segurança pode seguir para esta outra autoridade, e não a autoridade coatora, que realmente praticou o ato? Pode, desde que preenchido alguns requisitos. A gente vai ver a súmula 628 do STJ para ver quais são esses requisitos. Então, a letra D vai trazer. A teoria da encampação, é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente a inexistência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Não, é justamente o inverso. Um dos requisitos é justamente a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Então a gente precisa desse vínculo hierárquico e um outro requisito é a manifestação a respeito do mérito das informações prestadas. Aqui, ok, tem que haver a manifestação a respeito do mérito nessas informações prestadas. Há um terceiro requisito na súmula 628 do STJ, que já já a gente verifica. Letra E. O cônjuge sobrevivente não é parte legítima para impetrar
habeas data em defesa de interesse do falecido por se tratar de direito personalíssimo. Essa questão está errada também. Veja, o habeas data, em regra, de fato, ela é uma ação de caráter personalíssimo. Mas existe uma jurisprudência do STJ, e é importante você conhecer essa jurisprudência, aliás, jurisprudência já pacífica, né, aplicada por diversos tribunais, que diz que o cônjuge sobrevivente ele é parte legítima para impetrar habeas data em defesa de interesse do falecido por se tratar de direito personalíssimo. Então, por isso que esta letra E ela está equivocada. E aí eu quero chamar a atenção para vocês de duas súmulas do STF e uma súmula do STJ. As duas súmulas do STF falando sobre mandado de segurança, uma súmula do STJ também falando sobre mandado de segurança, teoria da incampação, e depois a jurisprudência está aí na tela para vocês. Primeiro, veja a súmula 629 do STF. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Independe da autorização destes. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimidade para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria. Então, como eu falei, tem que conhecer a letra fria da súmula. A súmula como se fosse uma letra fria de lei, como se fosse a lei seca. Você tem que memorizar, porque isso é muito cobrado e a gente não pode errar, porque isso seria aí uma questão fácil. Texto de súmula é questão fácil que a gente não pode errar. A súmula 628 do STJ é justamente aquela que vai trazer 3 requisitos cumulativos para nós entendermos como possível aplicação da chamada teoria da incampação no mandado de segurança. Olha o que diz aí. A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos são 3. Veja, cumulativamente. Tenho que ter os 3 requisitos presentes. Letra A, existência de vínculo hierárquico. Lembra que a questão disse inexistência de vínculo hierárquico? Não, existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Letra B, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E, letra C, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Isso aqui é importante. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Imagine que você impetrou um mandado de segurança contra uma autoridade que tenha prerrogativa de foro pelo exercício da função, sendo que a autoridade coatora real, que de fato tenha praticado o ato, ela não tem essa prerrogativa de foro. Então aqui, se você impetrou contra uma autoridade que não é autoridade coatora de fato, a gente não pode falar em aplicação da teoria da incampação, porque há uma modificação da competência. E o que o STJ diz é que tem que haver a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Esses 3 requisitos, portanto, cumulativos, pessoal, súmula 628 do STJ. Cai muito, caiu em 2021, caiu em 2022, vai cair em 2023, tenha certeza, em alguma prova. Preste atenção a isso. E aí eu trago a jurisprudência que fala sobre o habeas data. Repito, o habeas data, apesar de ser uma ação de caráter personalíssimo, existe aí essa exceção construída pela jurisprudência que vai dizer: é parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido. Cônjuge sobrevivente na defesa do interesse do falecido. Temos, portanto, uma exceção à ideia da ação de caráter pessoal do habeas data, e isso cai bastante. Você não pode errar esse tipo de questão. Vamos lá para a questão 3. CESP-SEBRASP 2022, Procurador-Geral do Estado do Pará, Procurador do Estado do Pará, no que diz respeito aos denominados remédios constitucionais, assinale a opção correta. Venha comigo. Uma vez impetrado habeas corpus para cessar violência ou coação à liberdade de locomoção de alguém, não pode o impetrante desistir da ação, pois isso representaria a violação de direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Veja, em regra, nós temos que o impetrante ele pode sim desistir da ação. A gente vai ter decisão, e aí, portanto, já há uma jurisprudência de que não é admitida essa desistência apenas quando se trata de habeas corpus impetrado em favor de terceiros. É porque você sabe que você pode impetrar o habeas corpus em benefício próprio ou em benefício de terceiro. Quando se quando se impetra o habeas corpus em favor de terceiro, a gente tem a figura do impetrante e a figura do paciente diferente do impetrante. Eu impetrando o habeas corpus em favor de uma outra pessoa que está sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
Então a gente tem que entender que nós temos aí, nesse caso, de habeas corpus em favor de terceiro, a figura do impetrante e a figura do paciente distinto do impetrante. Eventualmente, obviamente, quando você impetra o habeas corpus em favor de si próprio, aí você tem a figura do impetrante e a figura do paciente nas mesmas pessoas, né? Mas a decisão judicial dizendo que quando se trata de habeas corpus impetrado em favor de terceiro, aí a gente não vai admitir essa desistência. Mas, em regra, é admitida sim a desistência aqui no caso do habeas corpus. Então, essa questão está, portanto, equivocada. Letra B. O mandado de segurança pode ser proposto por qualquer cidadão e tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, seja tal patrimônio da União, Estado, DF, município, empresa pública. Veja que ele fala aí de agentes federativos e administração pública indireta, direta, indireta, enfim. Quando fala de empresa pública, sociedade de economia mista, entidade autárquica, tudo isso é administração pública indireta. Pessoal, qual o erro aí? Ele está chamando de mandado de segurança, o que na verdade deveria ser a ação popular. Ação popular, né? Então, essa questão está errada, está confundindo aí duas ações distintas. Letra C. O habeas corpus preventivo é aquele utilizado para afastar a ameaça à liberdade de locomoção. Ok. Então, se nós estamos na iminência de sofrer a violação da nossa liberdade de locomoção, a gente vai falar em habeas corpus preventivo. Esse habeas corpus preventivo ele também é chamado de salvo-conduto pela doutrina. Ao passo que o habeas corpus repressivo é impetrado quando a pessoa pensa que está sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, de fato, a gente vai falar em habeas corpus repressivo quando a pessoa já sofreu, né, violação em sua liberdade de locomoção, violência ou coação em sua liberdade de locomoção. E aí, esse habeas corpus repressivo, a gente também chama de habeas corpus liberatório. E aí ele continua, por isso o habeas corpus preventivo é chamado também de habeas corpus real, enquanto o habeas corpus repressivo é designado como habeas corpus putativo. Na verdade, não, que a gente vai ter o habeas corpus preventivo chamado de salvo-conduto e o habeas corpus repressivo chamado de liberatório. Então ele faz uma confusão aí que não condiz com a doutrina. Letra D. O mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção coletivo são institutos análogos, pois ambos objetivam a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Aqui a gente já está fazendo uma confusão. Mandado de injunção, não. O mandado de segurança, sim. O mandado de segurança será utilizado para hipóteses em que não há cabimento de habeas corpus ou habeas data. Então você já tem aí o mandado de segurança sendo utilizado, né? Quando não há possibilidade de impetração de habeas corpus ou de habeas data. Mas a gente não aplica essa ideia para o mandado de injunção. A gente tem um caráter subsidiário do mandado de segurança, mas em relação ao mandado de injunção a gente não fala isso. Ambos objetivam proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, mas se diferenciam na ordem constitucional, uma vez que o mandado de injunção coletivo é utilizado, entre outras finalidades, para afastar ou corrigir abuso de poder ou ilegalidade contra o direito líquido e certo. Não. Confusão total. O mandado de injunção, ele é um instrumento utilizado para controlar a omissão do poder público quando nós estamos diante de uma ausência de norma regulamentadora que impeça o exercício de algum direito constitucionalmente previsto, como o caso da greve do servidor público que eu mencionei aqui para vocês. Então a gente não pode confundir, isso é bem tranquilo. E o habeas data, além de assegurar o acesso a informações relativas à pessoa do impetrante que constem de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou que sejam de caráter público, serve ainda para retificar dados quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso de cunho administrativo ou judicial. Correto? Perfeito. Nós temos o artigo 7º da Lei 9.504/97, que trata do habeas data, que vai trazer justamente o objeto do habeas data, né? A que serve, a que se presta o habeas data, e você vai ter essa descrição perfeita e acabada. Letra E, portanto, é a correta. Pessoal, a gente falou aqui do habeas corpus, eu quero chamar a atenção para vocês do habeas corpus coletivo. Veja, a gente falou do mandado de injunção individual, mandado de injunção coletivo, existe previsão na Lei 13.300/2016. A gente fala do mandado de segurança individual e do mandado de segurança coletivo, também previsto constitucionalmente, previsto na lei específica do mandado de segurança. E eu quero falar sobre o habeas corpus
coletivo. A gente tem o habeas corpus individual, mas existe ainda o habeas corpus coletivo, que eu quero esclarecer para vocês aqui, que é uma construção da jurisprudência, né? STF e o STJ, atualmente, todos admitem aí o chamado habeas corpus coletivo, e eu trouxe para vocês um trecho do nosso e-book de Direito Constitucional, que é da coleção da carreira jurídica do curso CPIURES, da editora CPIURES, né, o curso tradicional que nós temos aí, e eu quero pedir a licença para chamar a atenção para esse trecho que eu utilizo lá no nosso e-book. Veja, a admissibilidade do habeas corpus coletivo foi reconhecida pelo STF em 2018, no julgamento do habeas corpus, quando a Suprema Corte assentou que a ação coletiva é um dos únicos instrumentos capazes de assegurar o acesso à justiça aos grupos mais vulneráveis e que a existência de outros meios voltados à defesa coletiva não obsta o conhecimento da ação. Afirmou-se ainda que o habeas corpus coletivo imprime maior isonomia às partes envolvidas, para permitir que lesões a direitos potenciais ou atuais sejam sanadas com mais celeridade, evitando-se, inclusive, o grande volume de processos. Há dispositivos legais dos quais se depreende a possibilidade do habeas corpus coletivo. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Enquanto o mandado de segurança individual e coletivo tem previsão em lei, enquanto o mandado de injunção individual e coletivo tem previsão em lei, o habeas corpus coletivo não tem previsão explícita em lei. Foi uma construção sistemática dos tribunais superiores do STF aqui em 2018, a partir de 2 artigos do Código de Processo Penal. Quais são esses artigos? 654, parágrafo 2º do CPP, que afirma a competência de juízes e tribunais expedirem ordem de habeas corpus de ofício. Quando eu falo de ofício, eu estou dizendo o quê? Sem qualquer tipo de provocação de terceiros, de ofício o juiz concede esse habeas corpus, associado ao 580 do CPP, que permite que a ordem concedida em determinado RIT seja estabelecida para todos que se encontram em idêntica situação. Em idêntica situação. Então, a gente tem uma associação sistemática do artigo 654, parágrafo 2º do CPP, com 580 do CPP, para admitir o habeas corpus coletivo. É uma espécie já consagrada na jurisprudência, havendo decisões do STF e outras decisões do STJ nesse sentido, né? Do STJ e outras decisões do STF nesse sentido. Portanto, nós temos aí o habeas corpus coletivo. Anote isso, porque já caiu em concurso para promotor recente, se não me engano, em 2022, dizendo que o habeas corpus coletivo tinha previsão expressa em lei, e na verdade não é previsão expressa em lei, é uma construção a partir da leitura sistemática de 2 artigos do Código de Processo Penal. Então é importante você ter isso em mente. Sigamos aqui. A gente vai agora para a questão 4, caminhando para o nosso final. Pessoal, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve. Se você está gostando desse tipo de vídeo, trazendo questões para serem resolvidas aqui, paulatinamente, sobre temas específicos, comenta também. Acho que isso traz uma dinamicidade, né? Comenta aqui, sugere, critica, enfim, esse espaço aqui, ele é construído para você. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Vamos para a questão 4, promotor de justiça MPE do Amapá, questão de 2021. À luz da jurisprudência do STJ e das regras atinentes aos procedimentos especiais da legislação extravagante, assinale a opção correta. E olha quem aparece logo no A, teoria da encampação. Caiu em 2021, caiu em 2022 e anota, vai cair em 2023, certamente vai cair. A teoria da encampação aplica-se ao mandado de segurança, desde que não exista vínculo hierárquico. Falso. A gente já viu que um dos requisitos previstos pelo STJ, na súmula 628, e esses requisitos são cumulativos, um dos requisitos é justamente a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que presta informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Além disso, a necessidade de defesa do mérito e a manutenção da competência para julgamento. Não pode haver ali um deslocamento de competência por conta da autoridade coatora, na verdade, da autoridade que fará a defesa do mérito ser uma autoridade que tem a prerrogativa de foro pelo exercício da função. Então, a gente não pode ter essa alteração de competência para encaixar aí os requisitos da teoria da encampação. Para compreender que a teoria da encampação deve ser aplicada sem esses 3 requisitos que você tem que memorizar lá na súmula 628 do STJ. Lê de novo a súmula 628, porque ela cai muito. Súmula 628 do STJ. Vamos para a letra B.
O Ministério Público tem legitimidade para impetrar mandado de junção coletivo quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Perfeito, correto. Isso é o que vai trazer o artigo 12 da lei do mandado de injunção. A lei 13.300/2016 vai trazer quais são os legitimados para o mandado de injunção coletivo, dentre eles o Ministério Público, logo no inciso 1, e praticamente uma cópia que a gente tem aí do artigo 12, inciso 1. Já já eu mostro esse artigo para vocês, que ele é importante também. Letra C. Não é admissível que os herdeiros legítimos do morto ou cônjuge supeste impetrem habeas data para postular direito do falecido? Poxa, você não pode errar, né? A gente acabou de ver e eu falei para vocês, caiu em 2022, caiu em 2021, vai cair em 2023. Isso aí é questão que eventualmente aparece, pessoal. FCC, CESP, então se atentem, se atentem. É admissível que os herdeiros legítimos do morto ou cônjuge supeste impetrem habeas data para postular direito do falecido em razão do caráter personalíssimo do instrumento. Nesse caso é uma exceção justamente ao caráter personalíssimo. De fato, habeas data é caráter personalíssimo, mas aqui a gente tem uma exceção, jurisprudência já sedimentada, não é essa questão. Letra D. Se o autor desistir da ação popular, o Ministério Público não poderá promover o prosseguimento da ação, uma vez que não possui legitimidade para a proposta da demanda. Falso, e na lei da ação popular a gente vai ver um artigo que fala justamente sobre isso, e eu já quero mostrar aqui para vocês estes artigos. Deixa eu colocar aqui na tela, chamando a atenção. Veja, primeiro falar da lei 13.300, a lei do mandado de junção, o artigo 12 que traz: mandado de junção coletivo pode ser promovido pelo Ministério Público, inciso 1, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais individuais e disponíveis. Então, o que foi cobrado na questão é justamente a letra fria da lei. Você tem que memorizar a lei, não adianta. Inciso 2, vai falar do partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 3, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. E inciso 4, defensoria pública. Então, esse artigo 12 é importante, ele costuma cair de vez em quando e você não pode errar. E o artigo 9º da lei 4717/65, que vai falar da ação popular, ele vai dizer: se o autor desistir da ação ou der motivação à absolvição, ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, depois você olha esse artigo, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo, promover o prosseguimento da ação. Resumindo, o autor desiste da ação, é assegurado a qualquer cidadão ou ao representante do Ministério Público a possibilidade de promover o prosseguimento da ação. E a questão estava dizendo justamente o inverso, né? Que não era possível o prosseguimento da ação por representante do Ministério Público. Falso. É possível sim. Artigo 9º da lei que trata da ação popular. Vamos seguindo e a gente parte para a nossa última questão. Defensor Público 2023, questão recente, Defensor Público, Roraima, CESP, SEBRASP. Vamos lá, conforme a jurisprudência do STF, do STJ, o mandado de segurança. Veja, a gente vai ter várias súmulas respondendo essas assertivas. O mandado de segurança é cabível contra a lei em tese? Existe uma súmula que diz que não é cabível contra a lei em tese. Não substitui a ação popular, correto? Existe uma súmula que diz que o mandado de segurança não substitui a ação popular. Mandado de segurança contra ato do TCU deve ser julgado pelo STJ? Não. Lá no artigo 102, que fala da competência do STF, a gente vai ver que contra ato do TCU, o mandado de segurança ele é impetrado no STF. Contra ato de outros tribunais deve ser julgado pelo STJ? Também não. A gente vai ter uma súmula sobre isso, vou mostrar. Contra ato de juizado especial estadual deve ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado competente? Não, vai ser pela turma recursal. Também teremos uma súmula. Vamos logo aqui. As súmulas são súmulas que você tem que memorizar porque não cai, despenca, vai ser cobrado no seu concurso agora em 2023 uma dessas súmulas. Súmula 101 do STF, mandado de segurança não substitui a ação popular. Súmula 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, não cabe. Súmula 41 do STJ, o STJ não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos, não tem competência. Súmula 376 do STJ,
compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. O juizado especial é formado ali, o juizado para julgar pequenas causas. No âmbito federal, por exemplo, você tem causas de até 60 salários mínimos, o JEF, Juizado Especial Federal. Acima do JEF, você vai ter a turma recursal. Mas turma recursal, pessoal, não é tribunal. Turma recursal é formado por juízes de primeiro grau de jurisdição, né? Mas é a turma recursal quem vai processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial, súmula 376 do STJ. E eu quero chamar a atenção para vocês do artigo 102 da Constituição, que vai trazer: compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo no inciso 1, processar e julgar originariamente. O artigo 102, inciso 1, traz competências originárias do STF, assim como o artigo 105, inciso 1, traz competências originárias do STJ. E aí depois a gente vai ter competências recursais do STF, no artigo 102, inciso 2 e 3, sendo que o inciso 3 fala do recurso extraordinário para o STF, e lá no artigo 105 a gente vai ter competências recursais no inciso 2 e 3 do STJ, sendo que o inciso 3 fala do recurso especial para o STJ. Mas quero chamar a atenção aqui para vocês dessa linha D. Compete ao STF processar e julgar originariamente habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. E aí você vê quais são essas alíneas anteriores, quais são as autoridades ali presentes, as pessoas, mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União. Está lá na questão dizendo que é do STJ, né? Não, é do STF, está aqui. Do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Pessoal, então veja como é importante você conhecer súmulas, como é importante você, ao estudar competência, conhecer o artigo 102, que fala do STF, o artigo 105 da Constituição, que fala do STJ, o artigo 108, que fala do Tribunal Regional Federal. A gente vai construindo o conhecimento e consolidando, a gente vai estudando em camadas. É assim que a gente vai seguindo, porque a minha ideia é sempre estar aqui trazendo resolução de questão, aulas gratuitas, dicas relevantes, informações importantes, como eu sempre digo. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, indique para pessoas, fortalece, pessoal, essa comunidade, participe do nosso clube de estudo juiz. Vou deixar o link, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo, que lá a gente está formando uma comunidade bacana para estudos, para concurso, tudo 100% gratuito. E a minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Pessoal, então, me despeço aqui e até a próxima. Grande abraço.